Vamos falar de afirmações e declarações. Dentro dos estudos da ontologia da linguagem, se reconhecem dois atos de fala básicos, que são estes dois. Isto vem dentro também da filosofia da linguagem de Austin e com Fernando Flores e Rafael Echeverría, que vêm desenvolvendo esses estudos da ontologia. Os atos linguísticos básicos, as afirmações e as declarações, digamos que eles são opostos. Podemos olhar para eles como atos opostos, como para melhor entender. Um descreve a realidade, descreve o que vê, que essas são as afirmações. O segundo, ele gera mundo, faz com que coisas aconteçam, que são as declarações. Estes dois atos vão da mão, se acompanham o tempo todo e eles são fundamentais para nosso viver humano. A gente, mesmo que não sabemos que as fazemos, sempre estamos nelas. Em relação às afirmações, quando a gente fala que elas descrevem o mundo, a gente precisa lembrar que estamos falando do observador. Então, as afirmações, elas são os eventos, os fenômenos concretos que podem ser descritos e demonstrados pelo observador que os observa. As declarações, já ao inverso disto, elas dependem do observador com o que ele quer e como é que ele está vendo o mundo e com que se quer comprometer. Então, são dois mundos diferentes. No mundo das afirmações, a relevância das afirmações, a consciência de como elas foram construídas compartilhadamente, faz com que possamos estar reconhecendo afirmações que sejam verdadeiras, dado um contexto social. Então, se a gente, por exemplo, define que isto aqui é uma cadeira, esta cadeira foi uma convenção, um dia foi uma declaração, e uma comunidade toda definiu que a cadeira é um objeto que serve para sentar. Podem existir infinidades de cadeiras, muitos tipos de cadeiras, de fato existem. E somos nós como observadores quem decimos, sim, isto é uma cadeira, e é uma cadeira dada um mundo que eu posso descrever como observador que eu sou. Então, nessa afirmação existe um espaço que ele é de compartilhamento consensual, ainda que inconsciente, que tem um impacto muito grande na cultura. E esse é o mundo da realidade, digamos assim, o mundo do concreto, dos eventos. Quando eu afirmo, eu me comprometo com ter evidências daquilo que eu estou afirmando. Então, eu faço evidências dados os meus critérios de validade. Então, quando eu, como observador, afirmo, eu estou revelando os meus critérios de validade, aquilo que eu entendo como válido, estou revelando a convenção na qual eu faço parte e estou revelando a minha disponibilidade de ter evidências de que aquilo acontece. Vou trazer exemplos para tornar isto mais fácil. Por exemplo, eu posso dizer que esta filmagem está acontecendo em Brasília. Como você vai saber disso ou não, vai depender das evidências que eu possa oferecer. Então, eu posso oferecer testemunhas, eu posso oferecer pessoas ou talvez provas, na câmera já aparece, tem um localizador, enfim, satelital. Que tipo de evidências eu posso oferecer para dizer esta filmagem aconteceu em Brasília? Isso seria uma descrição de uma realidade e eu me estou comprometendo com oferecer essas evidências. Além do mais, está o tema da convenção. Estamos entendendo que juntos sabemos o que é uma filmagem, juntos sabemos o que é Brasília, sabemos que é uma cidade, sabemos que está localizada em um certo lugar. Então, essas são as convenções. As afirmações revelam os fatos, revelam a realidade com a qual eu estou percebendo neste instante.
Diferentes são as declarações. As declarações têm a ver com a minha capacidade de eu gerar mundo. Então, quando eu recebo amigos em casa e falo bem-vindos, este bem-vindos não está descrevendo uma realidade. Este bem-vindos é uma declaração que gera um contexto e abre uma maneira de estar ali. Quando em uma relação eu falo obrigado, o obrigado não está descrevendo uma realidade, ela está gerando um contexto nosso de convivência, abre um novo futuro, digamos assim. Um espaço onde a gente vai se relacionar na presença deste espaço de gratidão. As declarações fazem isto, elas são geradoras de contexto. Quando em uma declaração, por exemplo, a típica declaração de sim, quando eu estou me comprometendo em casamento, eu falo sim. Este sim gera um mundo novo. O mundo de todos nós mudou cada vez que falamos sim, cada vez que falamos não, cada vez que falamos não gostei, basta. São declarações que vão gerando mundos, vão gerando contextos e que nos comprometem profundamente com o mundo que estamos gerando. Existem dentro da ontologia, existem uma tipologia, digamos assim, de declarações básicas. Estas declarações básicas, o processo de aprendizagem que fazemos em torno delas é assim, o quanto elas estão disponíveis na minha vida e quanto eu me aproprio delas, quanto eu permito que elas estejam presentes e quanto eu sou capaz de sustentar. Porque as declarações, elas requerem de uma coerência também emocional e corporal. Então, essas declarações básicas são várias, vou nomear aqui algumas. A declaração de sim. Cada vez que eu falo sim, esse sim é verdadeiro, esse sim gera mundos, esse sim gera contextos e resultados. Essas são as perguntas que nós fazemos neste processo de aprendizagem. Outra declaração é a declaração de não. A declaração de não é uma declaração à pessoa, é uma declaração de não a esta coordenação de ações, a esta promessa que talvez está sendo feita agora. Eu sou capaz de dizer não, costumo dizer não, me é permitido, aprendi a dizer não. Muitas vidas, muitas pessoas carregam o mundo nas costas porque não aprenderam a dizer não. Assumem responsabilidades, cuidam de outros e de outros e de outros e têm as vidas sobrecarregadas porque não sabem dizer não. E esta é uma declaração que tem muito impacto na nossa dignidade e no nosso bem-estar. Outra declaração é a declaração de não sei. Nós vivemos em uma sociedade onde é valorizado o saber, o ter domínio, o dar conta. E a declaração de não sei é o portal da aprendizagem. Cada vez que eu consigo declarar não sei, eu posso ficar em paz, ou eu posso dizer disto não sei e eu quero aprender. E ambos caminhos são caminhos dignos e são caminhos honrosos. Só que nós vivemos em uma sociedade, em uma cultura onde as pessoas preferem calar a dizer não sei. Preferem silenciar, se fazer que não é com eles ou de fazer de conta que sabem. E isso gera muito sofrimento e muito desconforto e quebra de relações. Outra declaração básica é a declaração de basta. É uma declaração de pôr limite, de dizer aqui não, acabou, encerra-se agora esta maneira de nos relacionarmos. Esta é uma declaração de encerramento e nós também culturalmente temos muita dificuldade de dar por encerradas as relações. Temos dificuldade de pôr limites ou de dizer, olha, desta maneira não está bem para mim. E vejam que essa é uma declaração que impacta muito no espaço da dignidade e que requer um certo tipo de emoção que é muito importante ser trabalhada dentro do processo de coaching. As declarações de basta
em geral, elas precisam ser, elas geram um contexto que precisa ser muito cuidado, porque às vezes as pessoas não esperam isto de nós e elas vão precisar de um acompanhamento até estabelecer uma nova maneira de relacionar. Agora, abrir mão de basta significa estar com a vida nas mãos de outros e vítimas desta incompetência. Outra declaração básica, que ela é muito importante, é a declaração de perdão. O perdão, ela pode ser para mim mesma, então me perdoo, pode ser o perdão a você, eu lhe perdoo. Mas o perdão, a declaração de perdão não significa eu irá dizer para você, sabe que eu lhe perdoo, porque seria uma declaração, na verdade, arrogante. A declaração de perdão, independente a quem você faça, ela é uma declaração para você. E é uma declaração que a gente fala que é a declaração da liberdade. A declaração de perdão é assim. A partir deste momento, o meu compromisso é com que isto que aconteceu no passado não governa mais a minha vida. A declaração de perdão, ela em geral é feita hoje, mas ela não acontece neste instante, mas é um compromisso de ir gerando e construindo este novo espaço emocional até o momento em que o perdão é instalado. Perdão não significa esquecer, perdão não significa passar a mão, perdão não significa deixar para lá. Perdão significa que eu lembro do que aconteceu. Eu sei muito bem o quanto doeu. E eu escolho hoje que esta emocionalidade não governa a minha vida neste momento. E eu deixo você em liberdade e eu fico em liberdade. Perdoar não significa que vamos manter uma relação. Significa que se queremos, se for de nosso desejo juntos, podemos reinventar outra maneira de nos relacionarmos. E também perdão significa que às vezes eu queira que não me relacionar e tudo bem. E eu posso então continuar meu caminho. E eu perdoo e posso iniciar uma nova jornada, né, na relação. Outra declaração básica é o de pedido de desculpas. Esta é uma declaração bastante importante nas nossas relações. O pedir desculpa significa me importa recuperar, me importa retomar a minha relação com você. Me importa reparar e estou comprometido com uma reparação. A gente às vezes trivializa o desculpa e passa pela vida pedindo desculpas, sem tomar conta realmente com a reparação da relação. Então o pedido de desculpa é uma declaração de que eu tenho interesse e tenho um desejo de reparar. Outra declaração importante é a declaração de gratidão ou de agradecimento. Tem a ver com a declaração de reconhecer o que o outro fez. A declaração tem a ver com acolher isto que o outro fez por você, ainda que fosse a obrigação, ainda que a pessoa seja paga por isso. Ainda assim, ela dispôs de sua vida, dispôs de seu interesse, de seu comprometimento. Então, o agradecimento é uma declaração de reconhecimento que muitas vezes falta. E falta muito nas nossas organizações ou nas nossas relações hierárquicas. Então, esta é uma declaração bastante importante dentro do processo de viver. Finalmente, existe outra declaração, que é a declaração de te amo. A declaração de amor. E é uma declaração que reconhece ao outro, reconhece a beleza e a luz do outro e o papel que ele desempenha em sua vida. E às vezes a gente passa relações e relações, tempos e tempos, sem dar um espaço para uma declaração de amor verdadeira. Estas declarações básicas que eu apresentei neste momento são declarações básicas que independem da autoridade que você possua. Você, por ser humano, eu, por ser humano,
tenho o poder e o espaço para fazer esta declaração. Existem outro tipo de declarações que dependem da autoridade que eu possuo. Então, por exemplo, se eu sou juiz, posso fazer certo tipo de declarações que cabem ao meu papel de juiz. Se eu sou chefe de polícia, outras declarações eu posso fazer, que eu que não sou chefe de polícia não posso. Então existem declarações que dependem da autoridade da qual eu sou investida. E aí é onde a gente fala se uma declaração é válida ou inválida. Quando falamos das declarações básicas, essas que eu mencionei, são declarações que, independente de quem você seja, da sua formação, do cargo que você desempenha, do que você faz da sua vida, você sempre tem o poder de exercê-las. Das manifestações verbais humanas, eu considero no coaching a questão das afirmações e das declarações como sendo algo muito importante que se entenda bem. Enquanto que as afirmações são constatações da realidade, que depende de convênios, de conceitos e tudo mais, as declarações não. As declarações já têm o poder de mudar o futuro. As declarações, elas são manifestações, na maior parte das vezes, de sentimentos, mas que têm o poder de mudar tudo o que vai acontecer daí em diante. Por exemplo, um não, um sim, eu perdoo, eu não perdoo, eu amo, eu não amo, uma simples colocação, eu tenho dúvida, eu não sei. Tudo isso são afirmações com um poder enorme de mudar o futuro, que eu considero extremamente importante que se observe.